Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Continuando a leitura do livro na reta final. Deus seja louvado para quem está acompanhando. São 42 capítulos. Hoje vamos falar do capítulo 38, tá? Que tem como tema a vendagem de alimentos. E conosco está o missionário Fabrício Fontinelli, daqui da Aspar. Que Deus abençoe ele nesse momento. Seja bem-vindo. Ok, bom dia a todos, graça e paz. Para mim é um privilégio enorme estar aqui participando dessa jornada de ensino bíblico. E o texto que eu quero iniciar com ele é o texto de 1 Romanos, capítulo 10, e o versículo 31, que nos diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façai outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vendas de alimento ou vendagem de alimento para a honra e glória de Deus. É sobre este assunto que nós adentramos neste momento. Como eu posso glorificar a Deus com venda de alimento? E quais são os conselhos da Pena Inspirada, onde Ellen White, inspirada por Deus, orienta como realizar e com que objetivo. Ela já inicia com uma preocupação comercial nas vendas de alimentos. Foi-me esclarecido que nas cidades poderia haver oportunidade para fazer-se uma obra semelhante à que fizemos nos terrenos da feira de Bright Creek. Em harmonia com esta luz, restaurantes vegetarianos, veja bem, quando fala em restaurante já está falando também em vendas de alimento. Restaurantes vegetarianos têm sido estabelecidos, mas, veja bem, mas há um grave perigo de que os obreiros de nossos restaurantes se tornem tão dominados pelo espírito do comércio que deixe de repartir a luz que o povo necessita. Nossos restaurantes põem-nos em contato com muitas pessoas, mas se permitirmos que nosso espírito se absorva com o pensamento do proveito financeiro, falharemos em cumprir o propósito de Deus. Devemos tirar vantagem de cada oportunidade de apresentar a verdade que salva homens e mulheres da morte eterna. Então, Ellen White ela já começa aqui nos orientando que devemos aproveitar toda a oportunidade, onde iremos falar de Jesus. Devemos criar oportunidade nas vendas de alimento e, nesse momento, mostrar para as pessoas como é importante seguir um regimento, um padrão alimentício que diz respeito à vontade de Deus e assim já mostrando que Deus quer para as nossas vidas. E o conselho dela é que tenhamos um foco. E esse foco, segundo a vontade de Deus, é anunciar a vontade de Deus para as pessoas. E não se deixar levar pelo desejo do lucro. Não se deixar levar somente pelo ganho, pelo uma mente, né, comercial, capitalista, mas que seja guiado pelo o desejo de espalhar a verdade, espalhar a mensagem de Deus, a vontade do nosso Pai Celestial. Esse é o conselho, né? Não somente lucros financeiros, mas também mensagens, é um meio de evangelizar, né? E por isso ela chama essas pessoas que trabalham nesses restaurantes, que nós vamos ver que tipo de restaurantes são esses, de obreiros, né? Então, essas pessoas, ou quem sabe até você ou nós, podemos ser obreiros, mensageiros de Deus através da venda de alimento em algum restaurante, ok? Restaurante vegetariano, restaurante esse que fala do amor de Deus e que
patrões, no caso, o dono, né? Ele de fato teme ao Senhor e busca guardar os seus mandamentos. Quando, falando agora de Jesus, né, que aproveitava a oportunidade em banquetes, diz que quando convidado ao iniciar suas atividades para um banquete ou festa oferecida por algum fariseu ou publicano, ele aceitava o convite, Jesus aceitava o convite. Foi acusado pelos líderes religiosos de comer com publicanos, e este lançava sobre ele a imputação de que era igual aos fariseus e publicanos. Mas nessa ocasião, Cristo dominava a conversação à mesa, dava muitas lições preciosas, e os que estavam presentes ouviam-no. O respeito mostrado a Cristo nos banquetes que ele frequentava estava em marca do contraste com a maneira que os escribas e fariseus eram tratados, e isto lhe era angustioso. Cristo dava lições adaptadas às necessidades dos seus ouvintes. Foi quando, presente a um banquete, que ele contou a parábola da grande ceia e mostrou a maneira como fora considerado o convite do rei. Então, Jesus ele estava sempre presente em banquetes. Às vezes a pessoa pensa que em reuniões, né, ao redor de uma mesa, ou seja, em um banquete, é um momento de gracejo, um momento de blasfêmia, mas isso quem constrói é as próprias pessoas que estão ali. E se você for de fato uma pessoa cristã que está ali desejosa em falar do amor de Jesus, aproveitando a oportunidade e agora mostrar o caminho, a verdade e a vida, você pode agir igual Cristo, dominando a conversa e falando dos segredos celestiais e da vontade de Deus para essas pessoas. Agora, grandes oportunidades nas grandes reuniões. Este assunto ele vem nos falando de um dos meios da evangelização. Falar de evangelismo, o campo é muito vasto. Existem várias maneiras de evangelizar. E na venda de alimento também é mais uma dessas inúmeras maneiras aonde nós temos a possibilidade de falar de Jesus. Existe um pensamento que eu gosto muito que diz o seguinte: fale de Jesus a todos os momentos. E se for preciso, use palavras. Na venda de alimento é uma oportunidade grandiosa, aonde temos de falar de Jesus através dos alimentos. Recebi instruções, diz Ellen White, de que nos aproximamos do fim, aproximando-nos do fim, haverá grandes reuniões em nossa cidade, como aconteceu recentemente em São Luís, e que se devem fazer preparativos para apresentar a verdade nesses ajuntamentos. Quando Cristo esteve na terra, ele aproveitou tais oportunidades. Onde quer que estivesse reunidos grande número de pessoas, para algum fim, sua voz era ouvida, clara e distinta, dando sua mensagem. E como resultado, após sua crucifixão e ascensão, milhares foram convertidos. A semente semeada por Cristo deitou a raiz profunda nos corações e germinou, e quando os discípulos receberam o dom do Espírito Santo, foi feito a ceifa. Em cada grande ajuntamento, alguns de nossos pastores devem estar presentes, devem trabalhar em cada grande ajuntamento. Alguns devem trabalhar sabiamente para obter um auditório e elevar a luz da verdade presente, tanto quanto seja possível. Devemos aproveitar cada oportunidade, como a que se apresentou na feira de São Luís, em que ajuntamentos semelhantes devem estar presentes, homens e mulheres de Deus,
na qual possam aproveitar, distribuindo folhetos contendo a luz da verdade presente. Deve ser espalhado entre o povo como folha de outono. Para muitos que assistem a essas reuniões, esses folhetos seriam como folhas da árvore da vida, que são para a saúde das nações. Então a gente percebe que Ellen White ela já também aponta esse momento, né, para distribuição de literatura. E ela cita aqui os folhetos com assuntos oportunos, folhetos que de fato chame a atenção das pessoas que irão receber, e que esses folhetos, sem dúvida alguma, serão uma grande bênção na vida das pessoas que o recebem. Então, a gente pode observar que, como eu falei a respeito da evangelização e o campo missionário, existem inúmeras maneiras de realizar a evangelização na distribuição de folhetos, na vendagem de alimentos. São oportunidades que nós devemos criar para falar do amor de Jesus. Venda de alimentos sobre responsabilidade da igreja. Quando se reuniu na feira estadual de Brant Creek, nosso povo levou consigo para o local 3 ou 4 fogões e demonstrou como se podem preparar bons alimentos sem utilização de carne. Então veja só, falar do vegetarianismo hoje é muito fácil mesmo, aonde nós estamos vivendo em um período onde o veganismo é comentado por muita gente, muitas pessoas já vivem o veganismo e tem curiosidade, muitas pessoas têm curiosidade como é viver em um mundo vegetariano. E nesse momento nós temos a oportunidade de falar dos projetos de Deus para para a nossa sobrevivência no que diz respeito à alimentação. Por que ser vegetariano? Por que não comer carne? Por que isso? Por que aquilo? Então, mostrando um bom prato, oferecendo um bom prato para as pessoas, ao se alimentar, eles vão perceber que nós não comemos só folha ou só arroz e feijão, como muitos imaginam. E que a variedade é enorme de produtos alimentícios que Deus tem nos oferecido para a nossa sobrevivência, exceto tirando ali a carne da nossa mesa. E aqui ela diz que os irmãos se prepararam para mostrar a dieta que Deus deseja para nós, levou ali alguns fogões e preparavam os alimentos ali na hora, mostrando para as pessoas como era o preparo. Trazendo para a nossa realidade, você pode fazer assim, levar um fogão? Pode sim, dependendo da ocasião, né? O local, o ambiente em si, pode até levar um fogão, mas que seja tudo preparado com muito asseio, com muita dedicação. Ou, se for para facilitar, você pode também já levar os seus alimentos prontos, que o que importa é a intenção de mostrar para as pessoas. Eu já estive em algumas feiras onde geralmente tem pregadores, com uma caixa de som falando de Jesus ali, né? Aquelas orações. Isso geralmente na ramificação pentecostal. E a gente percebe que as pessoas, mesmo em um grande ajuntamento de pessoas ali em uma feira, quase não se dão atenção àquela palavra que está sendo falada. Mas quando falamos em uma banca de alimento, com preços acessíveis, alimento de qualidade, tem sempre ali uma grande aglomeração de pessoas em volta desta banca de alimento. E falando sobre isso, que Ellen White está aqui nos orientando. Às vezes as pessoas não conseguem ser presas através da palavra, mas ela conseguimos prender a atenção dela, mostrando ali a como se alimentar de forma saudável, né?
como é possível viver o vegetarianismo. E alguém comentou aqui, eu vi uma mensagem, que nessa oportunidade também dando curso de culinária. Sim, o curso de culinária também é importante, muito importante mesmo, aonde, as pessoas, né, estariam ali aprendendo como preparar bons alimentos. E diz mais ainda, a questão da venda de alimento. Onde quer que estejam reunidos grandes multidões, é vosso privilégio delinear planos para atender aos que ali vão com alimentos saudáveis e deveis tornar vossos esforços educativos. Como ela tinha dito aqui, a Leomar tinha falado no início, que a venda de alimento ela não deveria ser apenas com interesses financeiros, mas deveria ser também com interesses educativos, levar a pessoa ao conhecimento da verdade. Olha só o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, falando a respeito dos dons espirituais, tem pessoas que não têm o dom da fala, mas têm o dom de preparar bons alimentos. Então, use esse dom no preparo de bons alimentos e fale de Jesus através da alimentação, fale de Jesus através da comida. É nesse aspecto que Eleomate vem nos aconselhando. Use o seu dom para falar de Jesus. É claro, você não pode, não tem possibilidade de preparar alimentos e sair distribuindo para todas as pessoas em todos os momentos, mas você pode vender esses alimentos, esses bons pratos, deliciosos pratos que você prepara e ao mesmo tempo falar de Jesus para as pessoas. Devemos aproveitar essa oportunidade. E olha só o que diz esse outro pensamento. Antes de Deus o criar, ele decidiu que papel queria que você desempenhasse na terra. Ele planejou exatamente como queria que você o servisse. Então moldou para essa tarefa. Você é da forma que é, porque foi feito para um ministério específico. Use o seu ministério. Faça uso dele, falando de Jesus, através da alimentação. Quantas pessoas não têm habilidades, talentos, dons dados por Deus para preparar bons pratos? Eu já ouvi uma certa expressão que as pessoas dizem assim, olha, essa irmã ou esse irmão tem mãos de fada. Por quê? Esse ditado, esse adágio, mãos de fada, quer dizer, mãos capazes de transformar, né, os ingredientes em pratos deliciosos. E aproveitando essa oportunidade, como um talento específico que Deus deu para você, você tem agora o dever de falar de Jesus através do talento que você recebeu, através do talento, da oportunidade, dos meios, dos métodos que Deus tem te dado, né? De falar dele através da alimentação. Esse outro pensamento que diz assim também: Deus jamais desperdiça coisa alguma. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, responsabilidades e experiências de vida, a menos que pretendesse usá-lo para a sua glória. Então, não venhamos alimentar um pensamento de que cozinhamos bem somente para a nossa família. Às vezes somos convidados, ou alguém é convidado, para fazer parte da cozinha em conferências, em outras, em casamentos, enfim. E achamos que é somente isso, mas não é. Não é somente agindo dessa forma. Devemos estender, devemos ir além das fronteiras. Abrir um restaurante, quem sabe até uma banca, né, de venda de pães ou bolos, não sei.
em algum local público onde tem ajuntamento de pessoas. E através dessa venda estaremos falando de Jesus, falando do seu amor, falando das suas grandes providências alimentícias para nós, né? A variedade de alimento que ele põe e disponibiliza para nós. E precisamos ser sábios nesse momento em preparar. E quando as pessoas provam de fato ali os nossos pratos, eles ficam encantados. E muitos já ouvi falando o seguinte: olha, com esse alimento aqui, eu não tenho dificuldade de deixar a carne. Se eu puder comer esses alimentos aqui, para mim, olha, será muito fácil substituir a carne. Então é nesse aspecto que Deus ele vem nos orientando através da sua serva, que tenhamos iniciativa em preparar bons pratos para a honra e glória do nome de Deus. Só lembrando, devemos aproveitar o máximo possível desses talentos. Eu tive agora esse final de semana que passou fazendo uma conferência evangelística. E mesmo sem levar para esse sentido aqui, né, sentido da venda de alimento, dei oportunidade para uma irmã falar as suas experiências missionárias. E ela diz então que através da culinária ela pôde falar do amor de Jesus, aonde hoje a pessoa está lá congregando juntamente com eles, né? Já faz parte ali da, das pessoas que estão matriculadas na escola sabatina. E tudo iniciou através da alimentação, quando ela levou um prato preparado para essa pessoa. Então, quantas pessoas a única maneira de que teremos a oportunidade de falar de Jesus é através da alimentação, através da venda de alimento, seja ela num restaurante, né, ou uma banca de venda de alimento. Jamais devemos perder oportunidade. O meu desejo é que sejamos sábios, sejamos orientados por Deus e tenhamos iniciativa em falar do amor dele através da venda de alimento. Que Deus nos abençoe para isso em nome de Jesus.